Boa tarde, meus irmãos. Tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula da nossa escola bíblica, classe jovens e adultos, disciplina Vida Cristã. E hoje estaremos falando da lição de número 9, da parte número um. Essa primeira parte ela é de caráter mais introdutório, mas nem por isso ela deve ser desconsiderada em sua importância. Hoje vamos falar sobre mais um aspecto das orientações práticas que temos visto. Deus espera que usemos o bom senso. Onde é que o bom senso entra nessa orientação em direção à vontade de Deus? Bom, em primeiro lugar, eu quero lembrar para vocês, assim como o autor ele faz aqui uma retomada sobre os pontos já tratados até aqui, para que venhamos ter consciência de como estamos caminhando. Então, lembrando a ordem proposta pelo autor, temos a palavra de Deus, primeira fonte de orientação, de busca de orientação para que venhamos tomar decisões segundo a vontade de Deus. Em segundo lugar, falamos sobre desejo de um coração voltado para Deus. Esse coração, ele é moldado conforme a palavra e ele tende a cada vez mais desejar aquilo que é de acordo com as Escrituras, logo a vontade de Deus. Em terceiro lugar, falamos dos conselhos sábios que as pessoas, né, os nossos irmãos em Cristo, podem estar contribuindo, podem estar também colaborando para que venhamos tomar decisões corretas. Quarto lugar, pelas nossas circunstâncias, falamos ali da providência de Deus, o quanto Deus ele usa as circunstâncias para nos dirigir. Nós precisamos estar atentos ao que Deus pode estar nos comunicando, as oportunidades que Ele pode estar produzindo para que venhamos assim caminhar conforme a sua vontade. Então, só depois desses 4 pontos entra aqui o bom senso, que é algo que deve ser considerado, mas sempre lembrando que essa lista é uma lista também de prioridades. Então, vem em quinto lugar, conforme o autor, Bruce Waltke, nessa lista. Observação. Considerando que Deus criou o homem de modo singular, com uma habilidade superior de pensamento, faz sentido Deus usar nosso bom senso como parte de seu programa de orientação. Então, o homem criado, um ser criado à imagem e semelhança de Deus, ele possui algumas características que são peculiares, que não se comparam com nenhum outro ser na criação. O homem ele é o único ser que reflete sobre si mesmo, sobre a sua própria existência, e faz perguntas do tipo: de onde eu vim, quem eu sou, qual é o sentido da vida, o que é a morte, para onde vamos, o que acontece após a morte. Uma série de perguntas nesse sentido apontam para uma autoconsciência no homem e também mostram que este homem ele é dotado de raciocínio, intelecto, capacidade de construir pensamentos organizados dentro de uma coerência lógica. E isso é algo que o homem ele possui de muito especial e muito provavelmente uma ferramenta aí principal que Deus entregou para que ele pudesse de fato dominar sobre toda a criação, governar sobre a criação, como foi o propósito desde Adão. A gente vê isso lá no livro de Gênesis. Então, o intelecto do homem, ele não pode ser desconsiderado. A nossa fé, ela é uma fé racional e a gente precisa considerar esse aspecto. Então, dentro disso, já falamos dos 4 critérios anteriores, onde entra o bom senso, a avaliação lógica daquilo que está acontecendo. A gente vai ver lá na frente que essa avaliação, esse modo de raciocínio, ele também deve ser moldado pelas Escrituras.
Mas vamos pensar primeiro nesse caráter aqui inicial, para abrir a nossa discussão, para a gente começar a pensar sobre isso. Vou citar aqui um primeiro exemplo. Está lá em Atos 15, versos 1 e 2. Alguns homens desceram da Judeia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, juntamente com outros, para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Então, observem que naquele contexto era uma igreja composta de cristãos que não vieram do judaísmo, por isso chamados gentios. E alguns que vieram do judaísmo estavam ensinando que para serem salvos eles deveriam guardar algumas coisas da lei. E aqui ele aponta dentre elas aqui a circuncisão. Surge ali um problema, é uma situação nova, o qual as escrituras não tinham uma orientação clara, pronta, para que eles pudessem tomar uma decisão. Então eles escolheram, eles decidiram, e aqui o autor não usa esse versículo, ele vai usar um versículo posterior, mas eu já entendo que aqui já se faz uso desse bom senso. Vamos enviar duas pessoas, ali Paulo e Barnabé foram para Jerusalém e lá foram para se encontrar com os demais líderes, os demais servos de Deus, ali apóstolos e presbíteros, que era a liderança da igreja em Jerusalém, para que eles pudessem conversar sobre o tema. Então, o bom senso levou a tomar essa decisão, de que eles deveriam buscar o quê? Conselho sábio, para que juntos pudessem refletir sobre as Escrituras, sobre a palavra de Deus. E, crendo que tinham um coração voltado para o Senhor, eles poderiam, a partir desse conselho sábio, tomar a decisão correta. Mas essa decisão de ir para aplicar esses demais princípios foi uma escolha baseada nesse bom senso, numa avaliação da atual conjuntura, e os motivou a se unir a outras pessoas, outros líderes, para que juntos tomassem uma decisão. Então aí entra o bom senso. Perceba, fiz questão de ressaltar a harmonia com os demais princípios. O exemplo 2 é o que ele cita no livro, que depois dessa discussão, o que acontece? Eles chegaram a uma conclusão, tomaram ali, falaram a respeito do que estava acontecendo e tomaram a seguinte escolha que está registrado aqui. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, escolher homens dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Então eles observaram as escrituras, Pedro teve uma fala, Paulo e Barnabé deram testemunho do que Deus estava fazendo, e Tiago tem uma palavra ali muito importante para decidir, de fato, as orientações que deveriam ser aplicadas. E pareceu bem, ou seja, eles usaram bom senso para entender que eles deveriam enviar Paulo e Barnabé, e também foi algumas pessoas ali acompanhando, foi uma pessoa ali acompanhando Paulo e Barnabé. Então vamos observar na continuidade desse texto que Judas e Silas, um outro Judas, não aquele, o Iscariotes, mas Judas e Silas aqui foram escolhidos para acompanhar Paulo e Barnabé nessa viagem de retorno, trazendo ali a decisão da comunidade, da liderança da igreja em Jerusalém, como que testemunhando aquilo que Barnabé e Paulo haveriam de entregar de informação. O terceiro exemplo está em Atos 20:16, quando Paulo diz, quando está escrito: porque Paulo havia decidido passar longe de Éfeso, para não se demorar na Ásia,
pois se apressava para estar em Jerusalém. Então, Paulo decidiu passar longe de Éfeso porque ele queria chegar mais rápido em Jerusalém. Observe que ele não teve uma visão, não teve nada de fantástico, de sobrenatural, mas como que um planejamento dentro do roteiro que ele estava seguindo, ele entendeu que ele não deveria ir a Éfeso porque ele poderia acabar prolongando, ou melhor, demorando para chegar ao destino, o qual ele tinha como prioridade naquele momento. Então, um outro exemplo aqui do uso do bom senso. Aqui fica uma sugestão, veja outros exemplos para meditar. Exemplos em que o bom senso foi utilizado. E aí você vai ter a lição de casa de fazer a sua avaliação. Se foi usado de forma boa, de forma ruim, se a Bíblia, de algum modo, lançou luz sobre aquela decisão, como foi esse raciocínio desenvolvido, o contexto. Observe esses versículos, Josué 9:25, primeiro livro de Samuel 1:23, segundo livro de Samuel 18:4, primeiro livro das Crônicas 13:2, segundo livro das Crônicas 30:23. O homem natural baseia toda decisão na lógica, já que não recebe orientação de Deus. Ele precisa depender de seu próprio bom senso para tomar todas as suas decisões. Mas o cristão conta com Deus Altíssimo, que oferece um programa de orientação. Por isso, o bom senso torna-se a última parte do processo. Então, é muito comum quem não serve a Deus usar de imediato o bom senso. A vida dele é orientada pelo bom senso. Ele não tem conselho sábio de outros cristãos, ele não tem a palavra de Deus, aqui estou falando fora da ordem, ele não tem um coração voltado para Deus. Então, essa pessoa também não conhece a providência de Deus, que Deus dirige as circunstâncias, então o tempo todo ele está se dirigindo, a maioria pelo menos, de uma forma, tenta se dirigir de uma forma racional. Mas nós precisamos usar o bom senso não como nosso primeiro recurso. E aqui eu quero tratar um ponto, por isso eu entendo que é importante essa introdução, que ela vai lançar luz sobre o modo como nós temos tomado as nossas escolhas. Alguns cristãos, me parece que em alguns momentos, não faz uso dos quatro passos anteriores. Ele sempre age de uma maneira muito lógica, muito racional. Isso tem a sua utilidade, tem o seu momento, pode também ser uma maneira como Deus orienta as nossas decisões, mas nunca em detrimento da palavra, nunca como um primeiro recurso. Então, há um perigo muito grande quando, ao buscar essa vontade, ao tentar tomar escolhas segundo a vontade de Deus, alguns cristãos hoje agem como se fossem pessoas que não conhecem nada do Senhor, como se não fossem cristãos de fato. Não observam primeiro as Escrituras. Alguns fazem isso por desconhecimento, por ignorância, e como aparentemente está dando certo, segue da mesma linha. E não há uma busca de aprender mais da palavra de Deus. Porém, muitas decisões podem acabar sendo equivocadas. Então, que sirva de orientação aqui para que você desperte, se por um acaso você está dessa forma. Nós não somos como aqueles que não têm Deus. Nós temos vários recursos antes do bom senso. O bom senso, ele pode inclusive agir e cooperar juntamente com os demais. Muitos cristãos tentam tomar suas decisões somente com base naquilo que parece conveniente ou lógico, e isso deixa Deus de fora do processo. Então, se você usa a lógica, o bom senso, como seu primeiro recurso, você está excluindo todos os demais que Deus coloca como prioridade. Deus ele acaba ficando, às vezes, de fato fora do processo, quando esse raciocínio humano ele não é modelado minimamente por alguém que teme a Deus, por exemplo. Então, há cristãos que estão vivendo como ímpios, com pessoas que não confessam a Deus como seu Salvador, que não são, de fato, filhos de Deus. E isso é muito estranho e muito perigoso. Por isso, muitas decisões são equivocadas. Eu fico, por exemplo, espantado quando algumas pessoas chegam até mim e dizem:
Olha, mas um determinado amigo meu, ele não é crente, mas ele tomou essa decisão e deu certo, e está tudo bem com ele está feliz. E você observa que o conceito de felicidade é um conceito dissociado de Deus, não é uma felicidade que vem resultante da satisfação em Deus. A decisão que aquela pessoa tomou, existe um preceito bíblico claro que proíbe aquela escolha. E a pessoa, por não conhecer as Escrituras ou desconsiderar de maneira deliberada, está tomando o caminho do bom senso, que na verdade, por ignorar os demais passos, é totalmente contrário à vontade de Deus. Já está revelado nas Escrituras e ainda assim ele se orienta como alguém que não serve ao Senhor. Isso é muito estranho, muito perigoso e muito falho. Infelizmente, muitos cristãos procedem assim. Algumas vezes a orientação de Deus se opõe ao bom senso à parte da fé. E mais uma vez devemos tomar a decisão de confiar na sua vontade. Então aqui é um aspecto, é um contraponto que o próprio autor faz, dizendo que algumas vezes a decisão parece que não é lógica, não é racionalmente correta, mas baseado numa palavra de Deus, numa orientação direta de Deus, ainda assim, ainda que não pareça lógico, devemos seguir. Aí entra a palavra de Deus, que não deve ser desprezada. Segue uns exemplos. Primeiro, a ordem para sacrificar Isaac. Isaac era o filho da promessa dado a Abraão, o qual Deus multiplicaria a sua descendência. E Deus pediu, olha, vai e sacrifica Isaac, o teu, o primogênito, da promessa, é esse mesmo. Mas o da promessa, no primeiro momento não parece ter nenhum sentido essa decisão. Mas como foi uma comunicação direta de Deus para Abraão naquele momento, então Abraão confiou na palavra de Deus acima daquilo que ele entendia como racional, como lógico. E Deus honrou, abençoou. Antes que Isaac fosse sacrificado, Deus proveu ali o cordeiro para o sacrifício em substituição a Isaac. Segundo exemplo, Orfa retorna e Ruth segue com Noemi. Então as duas noras ali de Noemi, que eram estrangeiras, após a morte dos filhos de Noemi, o marido respectivo aí de cada uma morreram. Então, uma decide retornar à sua terra. Racionalmente, o bom senso dizia que ela seria amparada pela sua família e poderia até mesmo vir a casar de novo. Humanamente falando, era a melhor decisão. Mas, ao mesmo tempo, ela deixaria de adorar os deuses do seu marido e da sua sogra e voltaria a adorar aquelas divindades. Já a Ruth, ela vai dizer, não, eu vou contigo. Noemi decide voltar para a sua terra e Ruth decide seguir Noemi e diz, olha, eu vou contigo e tem mais, a minha motivação é a seguinte, o teu Deus será o meu Deus. Então, ela queria seguir Noemi muito provavelmente porque ela também havia crido no Deus de Noemi, ela queria servir aquele mesmo Deus. E Deus honrou e a partir dali veio alguém que entrou ali na descendência, na genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, foi uma decisão baseada na fé, crendo em Deus, porque ela entendia que assim ela poderia servir a Deus com fidelidade. Muito provavelmente, estou fazendo uma análise aqui baseado no contexto, e a gente vê que ela foi abençoada. Apesar de, humanamente falando, não parecer ter sido a melhor decisão, mas em função da sua fidelidade, um coração direcionado para Deus, ela foi, assim, abençoada. Então, a obediência tem precedência sobre a lógica. Algumas vezes obedecer a palavra de Deus parece que não é lógico, parece que não é o melhor a se fazer. Principalmente quando num contexto cultural, todo mundo está fazendo diferente. Todo mundo está fazendo contra a palavra de Deus. Mas ainda assim devemos obedecer a palavra e confiar que no final seremos aprovados por Deus e abençoados por Ele. Não ousemos negligenciar o conselho de Deus. Então, ficou claro aqui que o bom senso, ele nunca deve ser executado em detrimento da palavra. Muito pelo contrário. Em alguns momentos, aquilo que parece não ser lógico, mas está na palavra de Deus como uma orientação clara, revelada, ela deve ser seguida. Então, o conselho de Deus não deve ser revelado. Do contrário, nos tornaremos como aqueles que
não possuem Deus. Então, na próxima semana, meus irmãos, continuaremos falando sobre o uso do bom senso, considerando 5 pontos que tentarei abordar de maneira bem direta. O primeiro deles, tome sua decisão à luz das Escrituras. Já demos uma pequena introdução sobre não desprezar as Escrituras ao usar o bom senso. Então, é possível Deus nos orientar a tomarmos boas decisões, segundo a vontade de Deus, usando o bom senso, mas não desprezando as Escrituras. Segundo lugar, de acordo com os dons. Em terceiro, tomar decisão de acordo com a nossa habilidade. Quarto, tomar nossa decisão de acordo com as circunstâncias. E, em quinto lugar, tomar a decisão de acordo com uma estratégia global, ou seja, olhando o contexto geral da situação. Então, essa foi a aula de hoje. Deus abençoe você. Não esqueça a lição de casa e até a próxima semana, em nome de Jesus. A graça e a paz do Senhor seja com todos vocês.